Então, vamos lá. Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar a nossa unidade 1, tá? Na nossa disciplina de Contabilidade e Gestão de Tributos Federais. Nós vamos começar com a matéria sobre o Simples Nacional, tá? Nós vamos estudar nessa disciplina os regimes de tributação, tá? O Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado e as contribuições sociais, que são PIS e COFINS, tá? Então, a gente vai iniciar hoje a unidade 1, falando sobre o Simples Nacional. Eu já disponibilizei para vocês um material em PowerPoint, tá? Eu vou já compartilhar aqui na tela para o material que abordando o Simples Nacional, mas que aí vocês vão ter que complementar esse material com a leitura da lei complementar, que é a lei que trata do Simples Nacional, tá? Então, eu coloquei no material que eu disponibilizei para vocês, nos slides, fugiu aqui, no material que eu disponibilizei para vocês, tem o resumidamente, né? Claro que eu não coloquei toda a lei lá nesse material, e aí vocês vão ter que complementar o material dando uma lida na lei, né? Que é a Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que trata do Simples Nacional, tá? Então, a gente vai começar hoje essa unidade, tá? Vamos fazer atividades sobre o Simples Nacional, tá? Para em seguida, quando vocês já tiverem craques em Simples Nacional, a gente passa para os demais regimes de tributação. Então, vou lá iniciar. Vou disponibilizar aqui o material, aliás, vou compartilhar, tá? A tela. E aí, vocês, quando tiverem dúvidas, me interrompam, por favor, tá? Eu vou falando aqui, porque o ruim da aula, a única coisa ruim da aula virtual é porque a gente fica falando só. E aí eu vou falando aqui, falando, e vocês me interrompam, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper a qualquer momento. Liguem aí o microfone de vocês e gritem, tá? Vou compartilhar a tela agora, tá bom? Todos vendo? Sim, professor. Show. Só fechar aqui o WhatsApp. Gente, só responder aqui um aluno que está. Gente, só um instantinho, só para passar o link aqui no grupo que. Obrigada, Léo Israel.
Então tá, vamos lá, iniciar. Deixa eu só colocar aqui a tela. Então, hoje a gente vai começar com a nossa unidade 1, que trata do Simples Nacional. Simples Nacional, ela é uma sistemática, né, de apuração do imposto de renda, não só do imposto de renda e contribuição social, tá? Eu coloquei aí que é um sistema de apuração do imposto de renda e contribuição social, porque os demais impostos, os demais regimes de tributação, que é o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado, são sistemáticas de apuração desses dois impostos, o imposto de renda e a contribuição social, tá? A gente vai ver, quando a gente vai estudando o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado, que esses três regimes de tributação são sistemáticas de apuração do imposto de renda e contribuição social. Através desses três regimes de tributação, nós iremos chegar a uma base de cálculo para aplicar os percentuais de imposto de renda e contribuição social, e assim se chegar ao imposto de renda e a contribuição social a recolher. No caso do Simples Nacional, ele é um nome abreviado de um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Nós vamos ver aqui que o Simples não é somente para o cálculo do imposto de renda e imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. O Simples Nacional, ele é um regime especial unificado de vários tributos, não só esses dois, tá? A gente vai ver que, além do imposto de renda e contribuição social, existem outros impostos que são abrangidos pelo Simples Nacional. Então, o nome é simples, né? A abreviatura, aliás, é simples, mas o nome do imposto não é tão simples, né? Porque é regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, as pessoas jurídicas que são enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, elas podem optar pelo Simples, né? Elas podem optar por esse regime especial unificado de arrecadação de tributos, né? Porque o Simples Nacional, ele é um regime tributário diferenciado, tá? Enquanto as outras empresas que têm como regime de tributação presumido, real e arbitrado, vão calcular e recolher por esses regimes de tributação apenas o imposto de renda e a contribuição social, o Simples Nacional, ele é diferenciado porque ele abrange os outros impostos, né? Nós iremos, as empresas que optam pelo Simples, né, as microempresas e empresas de pequeno porte que optam por esse regime de tributação, elas irão pagar todos os impostos, nem todos, né, mas na frente a gente vai ver quais são que estão excluídos, mas ela vai pagar esses impostos num documento único de arrecadação, diferentemente das outras empresas que vão recolher o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, o imposto de renda e a contribuição social separadamente, né? Todas as empresas que são tributadas por aqueles outros três regimes de tributação, elas vão recolher, calcular, né, e recolher separadamente cada um desses impostos. No caso do Simples Nacional, não, ele é um regime tributário diferenciado. Por quê? Porque as empresas, no caso, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas irão utilizar um documento único de arrecadação de vários tributos e fazer essa arrecadação. Por isso que se diz que esse Simples Nacional, ele é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, previsto na Lei Complementar número 123 de 2006. Essa lei complementar, ela é de 2006 e ela é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte a partir de 1º de julho de 2007. Então, a lei complementar é a lei que trata do Simples Nacional, a lei complementar número 123 é a lei que rege o Simples Nacional, e essa lei passou a ser aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte a partir de 1º de julho de 2007.
e 7. Por isso que eu falei para vocês, nesse material aqui que eu disponibilizei para vocês, nós vamos encontrar várias coisas sobre o Simples, né, como definições e vários aspectos da lei, mas aí vocês vão ter que complementar esse material com a Lei Complementar 123, que é a lei que trata do Simples Nacional. Então, quais são os impostos que são abrangidos pelo Simples Nacional? Além do imposto de renda e da contribuição social, como eu falei para vocês, né, imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social, que são impostos incidentes sobre o lucro, nós vamos ter o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, que é o ICMS. Nós temos também PIS e COFINS, né, que são as contribuições sociais. Só um instantinho, gente, eu só permiti o acesso aqui de quem entrou agora. Alice. Mais um. Então, nós vamos ter as duas contribuições sociais, que é o Programa de Integração Social e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né, PIS e COFINS, respectivamente, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o imposto sobre os produtos industrializados e a contribuição patronal. Então, no caso do Simples Nacional, as microempresas e empresas de pequeno porte que optarem pelo regime de tributação Simples Nacional, elas vão emitir um documento único de arrecadação de todos esses impostos. Então, qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje, dessa unidade sobre o Simples Nacional? Nós vamos, além de entender o que é o Simples, qual o conceito de Simples, né, que a gente já viu que é esse regime tributário diferenciado por quê? Porque enquanto nos outros tipos de empresas que optam por aqueles outros 3 regimes de tributação, né, lucro presumido, real ou arbitrado, elas vão recolher esses impostos, cada um desses impostos separadamente, né, cada um no seu DARF, no caso imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS e IPI, que são impostos federais, elas vão ser recolhidos em DARFs separadamente, cada um com o seu código, o código da Receita Federal, para cada um desses impostos. E ICMS, que é um imposto estadual, com o seu DAI, né, que é o documento de arrecadação estadual, ISS é um imposto municipal, tá, de competência dos municípios, então ele vai ser recolhido através de um DAN, né, que é o documento de arrecadação municipal. Então, para as empresas, né, que não são nem microempresas, nem empresas de pequeno porte, que optarem pelo Simples, que não são microempresas e empresas de pequeno porte que utilizam os outros regimes de tributação, elas virão fazer a arrecadação desses impostos separadamente, cada qual na sua data de recolhimento, né, definido, seja pela União, Estado ou município, né, cada município, vão ter as suas datas de recolhimento e a empresa vai fazer isso separadamente. No caso do Simples Nacional, não. Desse regime diferenciado, desse regime tributário diferenciado, todos esses impostos vão ser recolhidos num documento único, que é o DAS, tá? E aí, a gente, nessa nossa unidade, sobre esse regime de tributação, a gente vai justamente estudar isso, qual o conceito, né, quais as empresas que podem optar pelo Simples Nacional, a gente vai aprender a calcular a esse imposto, né, encontrar a base de cálculo desse imposto, aplicar o percentual, né, que é devido nesse regime de tributação, né, e as empresas que podem ser excluídas, né, quando uma empresa que é do Simples Nacional e vem a ser excluída, a gente vai estudar também isso nessa nossa unidade, tá? Tranquilo até aqui? Sim, professor. Sim, professora. Ver se vocês ainda estão por aí.
Eu queria saber, eu queria uma ajuda dos universitários para me explicar por que não aparece aqui para mim. A tela aparece para vocês e para mim não aparece. Aí por isso que eu fico, não vejo vocês. Eu tenho que ir lá para minha tela para poder acompanhar os slides junto com Professora, vocês. não sei, ó. Eu vou procurar me informar. Porque eu saio daqui do Meet, vou lá para o PowerPoint, porque se aparecesse aqui, eu não precisaria ir, aí eu ficaria vendo vocês. Aí eu tenho que sair para voltar para o Google Meet. Para o Programa de Integração Social e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a contribuição patronal previdenciária, né, que é a CPP, o ICMS, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de mercadorias e sua prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e ainda o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, todos, o Simples Nacional abrange todos esses impostos, né? Ela unifica esses impostos, e esses impostos, todos esses impostos. Professora, tá travando. Falou. Não é porque tinha travado, professor. Alguém perguntou É alguma porque tinha coisa? travado. Ah, voltou, mas vocês ouviram até onde? A senhora estava falando sobre esses impostos aí, da unificação deles. Tá, pronto. Então, são esses impostos que são esses impostos que são unificados, tá? E aí as microempresas e empresas de pequeno porte que utilizam como regime de tributação o Simples Nacional, elas irão recolher num documento único todos esses tributos aí, tá? Diferentemente das outras empresas, que não são microempresas nem empresas de pequeno porte, que recolhem os seus impostos por daqueles outros regimes de tributação, que vão ter que calcular e recolher separadamente cada um desses impostos. Muito embora o Simples Nacional ele seja a unificação de todos aqueles tributos, né, que a gente viu no slide anterior. Só um instante, gente, outra pessoa aqui tentando entrar. Muito embora as empresas que recolhem os seus tributos pelo Simples Nacional, ela recolha todos aqueles tributos, mas o recolhimento na forma do Simples não exclui a incidência de outros impostos não listados lá no slide anterior, tá? Por exemplo, a gente viu que o Simples Nacional, ele abrange todos aqueles impostos, né, do imposto de renda ao IPI e à contribuição patronal, mas isso não exclui, se ela tiver imposto sobre operações de crédito, ela vai ter que recolher separadamente, se que é no caso operação de crédito, câmbio, seguro, títulos ou valores imobiliários, né? O imposto sobre qualquer operação financeira, que é o IOF, ela vai ter que recolher. Se ela tiver imposto sobre a importação, se essa microempresa ou empresa de pequeno porte ela realizar alguma importação, ela vai ter que recolher esse imposto separadamente. E se ela realizar alguma exportação,
e tiver algum imposto incidente sobre essa exportação, ela vai ter que fazer o recolhimento separadamente, tá? Então, muito embora o Simples Nacional, ele abrange todos aqueles impostos, mas isso não exclui a incidência desses outros tributos, tá? Se tiver IOF, se ela realizar alguma operação financeira, o IOF é devido, e se ela efetuar alguma importação, o imposto sobre essa importação é devido e ela vai ter que recolher, e se efetuar alguma exportação e tiver imposto, ela vai ter que recolher também, tá? Mesmo que, por exemplo, se além do imposto sobre a importação, e se ela realizar, né, além do II, né, que é o imposto sobre importação, no caso, quando ela realiza alguma importação, se tiver PIS e COFINS incidentes nessa importação, ela também vai ter que fazer esse recolhimento à parte do Simples Nacional, tá? PIS e COFINS, ele vai ser dentro do mercado nacional, tá? Dentro do Simples Nacional. Mas se ela realizar alguma importação que seja devido ao imposto sobre importação e haja a incidência, que tenha incidência de PIS e COFINS, incidentes nessa importação, aí é necessário fazer esse recolhimento à parte, tá? Ficou claro? Muito embora eu tenha lá o PIS e COFINS, que foi mencionado aqui nessa relação, PIS e COFINS, no mercado nacional. Se ela fizer alguma transação, alguma importação em que se tenha a incidência de PIS e COFINS sobre essa importação, esse recolhimento deverá ser feito à parte. Tá certo? Ficou claro isso? Professora, uma pergunta. Sim. Se a empresa, por exemplo, eu sou uma empresa que está importando um produto de fora. Se eu sou do Simples, qual a incidência do PIS/COFINS nessa importação? Aí vai depender do produto, viu? Ele varia com o produto. A incidência do PIS e COFINS é de acordo com o produto. Eu pensava que era, por exemplo, se é uma entrada, a gente está falando de crédito, né? Crédito de PIS/COFINS não é só no lucro real, do não cumulativo? Mas assim, porque quando eu adquiro PIS e COFINS, quando eu adquiro um produto importado, nessa aquisição, além do imposto de importação, é devido também o IPI, o PIS e COFINS, e aí vai variar de acordo com o produto. Pode ser que tenha produto que não tenha IPI, pode ser que tenha produto que aí o percentual do PIS e COFINS vai variar de acordo com o produto. Quando você adquire um produto importado, esses impostos, eles já têm que ser recolhidos no desembaraço aduaneiro. Tá? Entendi. Quando a gente fala de crédito, realmente a gente, na aquisição pelo lucro real, eu tenho direito a crédito e na saída eu recolho, né? O PIS e COFINS. Uhum. Não é isso? No caso da importação, não. Na aquisição, além do imposto de importação, que já é devido, ainda existem produtos que vão, dependendo do produto, incidir IPI, PIS e COFINS. E aí a gente vai ter que fazer no desembaraço aduaneiro o recolhimento já desses impostos. Show. Entendeu? Beleza. Então, continuemos. Qualquer dúvida, me interrompam, que eu estou... Liguem o microfone e me chamem. Então, os impostos devidos na importação, tá? Eles vão ter que ser recolhidos à parte do Simples Nacional, tá? Se houver o imposto sobre se foi realizada uma importação, já vai ter o imposto sobre a importação, e aí pode ter IPI, tá? Isso vai depender do produto. Pode ser que o produto não incida IPI, né, e PIS e COFINS, e aí vai ter que ser recolhido à parte do Simples Nacional. Faz o recolhimento do Simples Nacional, pagando PIS, COFINS e os outros impostos, e todos aqueles impostos elencados, né, que o Simples Nacional abrange, e se houver importação, vai ter que recolher à parte todos esses impostos incidentes na importação.
Então, os percentuais de cada tributo incluído no Simples Nacional depende do tipo de atividade da Receita Bruta. Eu já até disponibilizei para vocês o link para vocês já irem direto no site que trata que traz essa lei complementar, né? A lei complementar 123. Aí vocês vão ver que essa lei complementar, ela traz uns anexos com os percentuais. Então, o percentual, porque a gente fala assim, quando eu falo em empresa tributada pelo lucro real, lucro presumido também, a gente vai falar de alíquota do imposto de renda é 15%, e se tiver adicional, 10% e 9% da contribuição social. A gente fala de PIS e COFINS, vão ter, se não cumulativo, 1,65% e 7,6%. Então, cada um, nos outros regimes de tributação, cada imposto, cada tributo vai ter um percentual, seu percentual específico. Quando a gente fala de Simples Nacional, qual o percentual de aplicação, percentual de cada tributo, vai variar de acordo com o tipo de atividade e da receita bruta. Isso a gente vai estudar, isso a gente vai ver bem direitinho quando a gente estiver fazendo os cálculos, né, quando a gente estiver calculando o Simples Nacional e recolhendo o DAS, né, o documento único de arrecadação. Aí a gente vai ver isso. Mas onde é que está isso? Nos anexos da Lei Complementar número 123, esse anexo, ele traz todos os percentuais, por exemplo, o anexo 1. O anexo 1, ele traz o percentual do comércio, tá? O percentual aplicável à microempresa e empresas de pequeno porte que forem comércio. O anexo 2, ele já fala sobre a indústria, né, os percentuais aplicados às indústrias, e isso variando de acordo com a receita, tá? Deixa eu só... Aqui. Variando de acordo com a receita. Então, ele é dividido em faixas, tá? Por exemplo, o anexo 1, ele traz o percentual o percentual do que deverá ser aplicado, né, a alíquota que deverá ser aplicada no comércio, se a microempresa ou empresa de pequeno porte for comércio, divididos em faixas. No anexo 1, ele traz da primeira faixa até a sexta faixa, onde a primeira faixa são para aquelas microempresas que faturem até 180 mil, que aí se tem a alíquota aplicável é de 4%. A segunda faixa já é de 180 mil, 0,1 até 360 mil, e aí a alíquota é de 7,30%. Então, assim por diante. Nesse anexo da lei complementar, ela vai trazer todas as faixas e os percentuais aplicáveis vão variar de acordo com a receita, tá? Por isso é o que diz aí no material que eu coloquei para vocês. Os percentuais de cada tributo incluído no Simples Nacional dependem do tipo de atividade e da receita bruta. Então, é comércio, é indústria, é empresa prestadora de serviço, então vai variar, vai depender do tipo de atividade e da receita bruta, porque se ela estiver numa determinada faixa, é um percentual, é uma alíquota. Numa faixa superior, a alíquota já é maior. Então, quanto maior a receita bruta, maior a alíquota, tá? Quando a gente estiver estudando, quando a gente for ver os cálculos do Simples Nacional, a gente vai precisar desses anexos da lei complementar, porque aí a gente vai ter que aplicar essa alíquota para chegar à base de cálculo do Simples Nacional, tá? Mas a gente vai ver isso bem direitinho quando a gente estiver fazendo os cálculos, tá? Estudando os cálculos. Então, a quem compete regulamentar o Simples Nacional? A regulamentação do Simples Nacional é de competência do Comitê Gestor do Simples Nacional. Esse Comitê Gestor do Simples Nacional, chamado de CGSN, ele foi instituído justamente por essa lei complementar de 123 de 2006, tá? Então, quem regulamenta esse regime diferenciado, esse regime tributário diferenciado,
é o Comitê Gestor do Simples Nacional. E esse comitê, ele foi instituído pela Lei Complementar número 123, de 2006, e regulamentado pelo Decreto 6.038, de 7 de fevereiro de 2007. E ele é vinculado, esse comitê, né, ele é vinculado ao Ministério da Fazenda, e trata dos aspectos tributários do Estatuto Nacional das Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, e é composto de vários representantes, né? Representantes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a competência por regulamentar o Simples Nacional é do comitê. Quem foi que deu essa competência, né? Foi justamente a lei complementar. Esse órgão, ele é vinculado pelo Ministério da Fazenda, então, esse comitê, né, é vinculado pelo Ministério da Fazenda e ele é composto por representantes de todo o Brasil, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, tá? A gente viu que quem pode optar pelo Simples Nacional são somente as microempresas e empresas de pequeno porte. São as empresas que podem optar pelo Simples Nacional. Mas o que é uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte? O que é que a gente pode considerar uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Para que uma pessoa jurídica ela possa ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, essa pessoa jurídica ela tem que cumprir 2 tipos de requisitos. Quais são eles? Um requisito quanto à sua natureza jurídica e quanto à receita bruta, tá? Então, não são um ou outro, não. Ela tem que cumprir os 2, tá? 1 e 2. Então, são 2 requisitos para que ela possa ser enquadrada, considerada uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, quanto à sua natureza jurídica e quanto à receita bruta. Ela tem que preencher esses 2 requisitos, né, tem que cumprir esses 2 requisitos para que ela possa ser considerada uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Quanto à sua natureza jurídica, ela precisa ser uma sociedade empresária, uma sociedade simples, uma empresa individual de responsabilidade limitada ou um empresário individual. E quanto à receita bruta, ela precisa observar o limite máximo anual estabelecido em lei, tá? Então, ela só vai ser microempresa se ela for, quanto à natureza jurídica, um desses tipos de sociedade, e ainda quanto à receita bruta. Ela tem que existe a lei complementar, ela determina um limite máximo para que uma empresa, um limite máximo de receita bruta para que uma empresa seja considerada uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Desde janeiro de 2002, para que uma pessoa jurídica seja considerada como microempresa, ela precisa ter uma receita bruta igual ou inferior a R$360 mil, tá? Então, microempresas, para que ela atenda o requisito de receita bruta, ela tem que observar o limite máximo anual, tá? No ano, ela tem que faturar até R$360 mil. Então, uma microempresa, tá? Uma pessoa jurídica, para ser tratada como uma microempresa, ser considerada uma microempresa, ela precisa ter uma receita bruta, um faturamento bruto no ano, tá? A gente considera o ano calendário, janeiro a dezembro, ela tem que faturar até 360 mil. Se ela faturar 360 mil e 1 centavo, ela já vai ser considerada uma empresa de pequeno porte. Então, desde janeiro de 2012, o limite é esse, tá? Para as microempresas. Para as empresas de pequeno porte, a partir de janeiro de 2018, a receita bruta anual tem que ser superior a 360 mil, então 360 mil e 1 centavo já é empresa de pequeno porte, e igual ou inferior a 4.800.000. Se ela faturar, tiver uma receita bruta superior a 4.800.000, ela já não pode ser enquadrada como Simples Nacional, tá? Ela não pode
é, é, utilizar o regime de tributação simples nacional, não é nem ser enquadrada, não pode, ela não vai ser enquadrada como nacional, Professor, professor, regime tributário diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Oi. professora, travou a Oi. última coisa que tu falou aqui, não é nem que não Travou pode, de é novo? que alguma coisa aí. Ah, meu Deus do céu. Hoje a minha internet está horrível. No horário AB também estava desse jeito, só travando. Aí eu fico. Eu já estou falando só. Aí é que eu falo sozinha mesmo aqui, né? Travando e vocês sem ouvir. Foi, Então, peraí. não é nem que não pode, é que não se enquadra, aí travou tudo. Ah, tá. Não, é porque eu falei o seguinte, que eu disse que ela não poderia, que ela não se enquadraria no Simples Nacional. Aí eu quis dizer que não é que ela não se enquadra, ela não se enquadra como empresa de pequeno porte. Ela não pode mais optar, não pode mais tributar, né, recolher os seus impostos no regime de tributação Simples Nacional, tá certo? Até aqui vocês estão entendendo o que eu estou falando? Babies. Sim. Sim, professor. Sim, professor. Show. Então, as microempresas, elas só, aliás, as pessoas jurídicas só serão consideradas como microempresas se elas tiverem um faturamento bruto anual até 360 mil reais. Se for superior a 360 mil, ela já passa a ser enquadrada como uma empresa de pequeno porte, desde que não ultrapasse 4 milhões e 800 mil, que é o limite máximo. Então, empresas de pequeno porte, que são consideradas aquelas que têm um faturamento bruto anual de 360 mil,01, né, porque é superior a 360 mil, até 4 milhões e 800 mil. Então, essas empresas que têm esse faturamento até 360, microempresas, superior a 360 e até 4 milhões e 800 mil, empresas de pequeno. Travou de novo, professor. Deve ser o Ivelox. Tá igual aquela, qual é uma propaganda, hein, que fica passando aí só travando, travou. Pronto, agora voltou, Destravou? professor. Sim, sim. Pelo amor de Deus. Pronto. Tem de falar aqui. Está igual aquela propaganda, né? Que travou, destrava. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Então, essas empresas com esses limites de faturamento, elas vão poder optar pelo regime de tributação simples nacional, né, o regime tributário simplificado, e vão recolher todos aqueles impostos num documento único de arrecadação. Travou de novo, professor.
Saiu de vez, eu acho, agora. Sim, Foi, a professora saiu. foi. Alguém já entrou em contato com a professora? Ela falou no grupo, ela. Grupo do WhatsApp. Pediu pra gente Ela falou esperar. pra gente. É, exato. Eu Voltei. não tô participando desse grupo, não. Ô, professor, desculpa. Tem grupo? Tem, eu disponibilizei o link Tem. no No torpedo. Torpedo, no Unifor Online. Tá Show. sem apresentação, né? Encerrou, professor. Deixa eu botar aqui. Meu Deus. Não sei o que foi que aconteceu hoje. Tá aparecendo? Oh. Sim. Tá, professora. Ok, então vamos lá, continuar antes que caia de novo. Então, existem essas condições, tá, para que essas empresas sejam, essas pessoas jurídicas sejam consideradas como microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Além da natureza jurídica, deve ser observado o limite
de receita bruta, tá? Microempresa 360 mil, empresa de pequeno porte 360 mil e até 4 milhões e 800 mil, tá? Esse é o limite estipulado. Então, esses limites de receita bruta, a gente fala 360 mil de uma empresa que ela foi constituída em janeiro, tá? Então, é o limite anual, de janeiro a dezembro. Por exemplo, se ela tem início das suas atividades só em outubro, a gente vai fazer o quê? 360 mil dividido por 12, 30 mil. Então, vai ser 30 mil vezes a quantidade de meses que ela foi constituída. Por exemplo, o início da sua atividade foi em outubro, e a gente vai desconsiderar a fração de meses, tá? Se foi 30 de outubro, a gente vai considerar o mês inteiro, tá? Os 30 dias. Então, seria outubro, novembro e dezembro. Então, considera-se a receita bruta, esses limites aí, a receita bruta anual, tá? Quando eu falo 360 mil para microempresa, é janeiro a dezembro. Mas se ela iniciou a sua atividade em outubro, então a gente só vai contar outubro, novembro e dezembro. Então, é o proporcional, é o que está aqui, ó. Os limites da receita bruta no ano calendário de início de atividade serão proporcionais aos números de meses, compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro. Então, se é 30 de outubro, a gente vai considerar que ela iniciou as suas atividades no mês de outubro, e aí se conta outubro, novembro e dezembro. Por exemplo, a partir de 1º de janeiro, os limites proporcionais para a microempresa serão, respectivamente, 30 mil, não é? Porque é justamente 360 mil é o limite anual, tá? E ao mês, quanto é? 30 mil, tá? Então, 360 mil dividido por 12, 30 mil. E para a empresa de pequeno porte, que é 4 milhões e 800 mil, dividido por 12, 400 mil. Então, se ela foi... como nós vamos desconsiderar, vamos considerar as frações de meses como um mês inteiro, pode ser 1º de outubro ou 30 de outubro. Vamos considerar que essa empresa iniciou as suas atividades no mês de outubro, e aí vamos considerar outubro, novembro e dezembro, para a microempresa 30 mil vezes 3, e para a empresa de pequeno porte 400 mil vezes 3. Um exemplo aí para ficar claro, a empresa XYZ Limitada, uma empresa de pequeno porte, né, é PP, que iniciar suas atividades em 20 de outubro de 2018, né, iniciou suas atividades em 20 de outubro de 2018. Como outubro deve ser considerado o mês inteiro, de outubro a dezembro são 3 meses. Então, seus limites proporcionais de receita bruta para 2018 serão 3 de 400 mil, e que é igual a 1 milhão e 200 mil, porque ela é uma empresa de pequeno porte. Então, ela, para ser considerada uma empresa de pequeno porte, ela iniciou as suas atividades em outubro, então o faturamento dela, o limite não vai ser 4 milhões e 800 mil, vai ser apenas 1 milhão e 200 mil, tendo em vista, iniciou as suas... Ai, meu Deus, travou? Tinha travado, professor. Tá complicado. Foi na hora que você estava Relaxa, explicando. professora. Normal. Isso é normal. Assim. Mas tá demais hoje, nunca tinha acontecido, só hoje, que no AB também aconteceu. Professora, E agora? eu já tive Oi. outra aula que quando a professora colocava o slide, ficava o vídeo, realmente, tipo, pesava. Aí ela não ficava aparecendo por vídeo. Se a senhora não se incomodar. Não me incomoda mesmo. A professora do AB também, ela fez, estava travando, só ela tirou a apresentação. Então, então não é a minha internet? Será que pode ser isso mesmo? Não, a internet... A senhora vê, né? Deve ser, não sei.
Então, pronto, pois saindo agora em 1, 2, 3. Tchau. Sai daqui do vídeo, viu? A aula continua. Não, que eu lembro, ela tinha tirado a apresentação, ela não tirou o vídeo, não. Mas... Foi? Então a gente vê aí, depois a gente testa. Uhum. Vou sair aqui, aliás, já saí, se continuar travando, eu tirar a apresentação e vocês vão acompanhando aí na de vocês, tá bom? Tá certo. Então, vocês entenderam da proporcionalidade, porque o que a lei complementar diz? Só é microempresa se faturar anualmente 360 mil. Ah, mas 360 mil é no ano. Ela não foi constituída em janeiro, e sim o limite Tá travando. vai ser vezes 3. Hã? Deu uma travada, professor, ainda. Acho que eu acho que a apresentação. Vou tirar a apresentação. Pois pronto, que aí se não for é a minha internet. Vamos parar aqui a apresentação. Aí pronto, aí não tem mais jeito. Mas faz sentido mesmo o que estão falando aí, porque, por exemplo, quando a pessoa faz live stream, tem o upload, né? Que é justamente tu transmitindo uma outra tela. Aí normalmente fica pesado mesmo. Tenta fica isso. Mais pra mim. Deve ser isso também. Quando tem as duas pessoas, né, na mesma live. Quando tu tá transmitindo alguma tela, fica pesado. Mas aí se tu tá transmitindo nada, né? Se for, é só tua voz aí. Se ainda assim travar, é porque realmente... Ela saiu? Não, acho que travou de novo. Saiu. Agora ela saiu, acho. Saiu. Estão me ouvindo? Sim. Sim, professora. Então, gente, é a internet mesmo, mas vamos aqui tentar mais uma vez, mais de novo, uma vez. Mas vai dar certo. Entenderam a questão do limite? Como, professor? Vocês entenderam o que eu estava falando antes de ter travado pela milésima vez? Sobre a proporcionalidade. Sim, professor, entendi. Sim. Então, os limites são esses, tá? Que eu falei, até 360 mil anual, tá? E para microempresa e para empresa de pequeno porte, até 4 milhões, a partir de 360 mil 01 até 4 milhões e 800 mil para as empresas de pequeno
porte. Mas aí, quando a gente fala nesse limite, é o limite de faturamento de receita bruta anual, tá? Se uma empresa, ela foi constituída não em janeiro, mas em qualquer outro mês, aí a gente vai ter que observar a proporcionalidade, que no caso das microempresas, nós vamos ter os 360 mil dividido por 12, então, 30 mil, e aí a gente vai multiplicar o 30 mil pela quantidade de meses, e aí como o exemplo que eu coloquei no material de vocês, uma determinada empresa de pequeno porte, iniciou as suas atividades em outubro, independentemente do dia que ela iniciou, a gente vai considerar como outubro como um mês inteiro, tá? Ela pode ter iniciado suas atividades em 29 de outubro, mas aí a gente vai considerar o outubro como um mês inteiro, e aí vai ser 30 mil vezes 3, ela vai ter que ter um limite de 1.200.000 de receita bruta para que ela seja enquadrada como uma empresa de pequeno porte. Então, se tiver mais de uma empresa, né, mais do mesmo grupo, né, para a condição de enquadramento, para fins de enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-se considerar o somatório das receitas de todos os estabelecimentos, tá? Então, o limite é 360 mil para a microempresa, mas se tiver mais de um estabelecimento, aí tem que se considerar o somatório das receitas de todos os estabelecimentos. Então, no mercado interno, para as empresas de pequeno porte, o limite é até 4.800.000, mais as receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior. Então, a gente vai considerar para a empresa como limite de receita bruta para fins de opção pelo Simples Nacional de receitas no mercado interno, 4.800.000, mais as receitas decorrentes da exportação, né? Se essa empresa ela exportar, aí vai ter que considerar essas receitas decorrentes da exportação, desde que as receitas da exportação também não excedam 4.800.000 reais, tá? Não pode exceder os 4.800.000 reais. Então, os limites no mercado interno e de exportação são separados, não somam no só 9.600.000. Ou seja, eu tenho 4.800.000 é o limite no mercado interno, 4.800.000 é o limite para receitas decorrentes de exportação, tá? Só que o limite somando o mercado interno com o de exportação são separados. O total é 9.600.000, mas, por exemplo, se ela ultrapassou no mercado interno 4.800.000, mesmo que ela tenha sido zero exportação, ela já ultrapassou o limite, tá? Não são separados, o mercado interno e o de exportação são separados. Eles somam 9.600.000, mas eu, no mercado interno, eu só posso faturar, a receita bruta anual vai ser até 4.800.000. Se ultrapassar, é porque pode pensar, o limite é 9.600.000, então eu posso vender aqui no mercado interno até esse limite. Não. Eles são somados, vai dar 9.600.000, mas o limite é 4.800.000 para o mercado interno e limite de 4.800.000 para a exportação, tá? Então, se ultrapassar os 4.800.000 do mercado interno, é irrelevante que ela tenha receita zero de exportação, porque ela já ultrapassou o limite. Tá? Então, e o limite para exportação é 4.800.000, independentemente que, ela vendeu mercadorias, ela prestou serviço, não vai ser 4.800.000 para mercadorias e mais 4.800.000 para prestação de serviço, não. Vão ser 4.800.000 para mercadorias, venda de mercadorias, exportação de mercadorias e prestação de serviços, tá? Não, bom, o limite é esse, 4.800.000 para os dois, tá? E
a data, né, o que vai valer também é o limite para essa data de início da atividade, tá? Sempre lembrando que as frações de meses, eles são considerados como um mês inteiro, independentemente se foi no início do mês ou no final do mês, vai ser considerado um mês inteiro, tá? Então, tem que se observar essa questão do mercado interno e da exportação. Se é uma empresa de pequeno porte que realiza exportações, o limite dela de faturamento para ser considerada enquadrada como empresa de pequeno porte e poder ser tributada pelo regime unificado de tributação, que é o Simples Nacional, tem que obedecer esse limite de receita bruta, tá? 4.800.000 é o limite no mercado interno. No mercado externo, 4.800.000. Então, ela só pode faturar no mercado interno, ter receita bruta anual até 4.800.000. Isso se tiver o ano calendário completo de janeiro a dezembro. Caso ela tenha iniciado as suas atividades num outro período, né, que seja menos de 12 meses, vai ter que ser, no caso da empresa de pequeno porte, vai ser os 400.000 multiplicado pela quantidade de meses. Ok, babies? Ô, professora, Ok, professor. quer perguntar, Abraão? Não. Pergunte. Tá. Professora, esse limite aí de 4.800.000 é apenas no fato de exclusão do Simples Nacional, né? Porque o que Mas, a gente viu? Que o Simples Nacional, quem é que pode optar pelo Simples? Só quem for microempresa e empresa de pequeno porte. Aí a lei diz assim, mas quem são as microempresas e empresas de pequeno porte? Aí ele determina, são essas que são de natureza jurídica, que ele define lá, as sociedades, e que obedeçam ao limite de receita bruta. Tá? Uma coisa leva a outra, porque ela só vai ser empresa de pequeno porte se ela faturar até 4.800.000. E aí, por ela ser empresa de pequeno porte, por faturar até 4.800.000, ela pode optar pelo Simples Nacional. Por quê? É Claudeni, né? sim. Por que, Claudeni? Porque se ela ultrapassar o faturamento de 4.800.000, fatalmente ela terá que deixar de ser uma. Tá? Uma coisa leva a outra. Só vai ser, só pode optar pelo Simples Nacional se for microempresa ou empresa de pequeno porte. E só vai ser microempresa ou empresa de pequeno porte se cumprir os limites estabelecidos pela lei. Ok? Você vai falar ainda sobre o limite estadual municipal de 3.600.000? Não, porque assim, o limite, sim, que quanto que vai ser separadamente, né, de quanto dos municípios e do estado. Isso, tá? Porque o limite é esse quanto de cada, porque já que é um imposto unificado e que abrange todos os tributos, né, federal, estadual, municipal, não é isso que você está perguntando? Sim. 4.800.000 eu entendi que já não é mais considerado IPP e já sai no próximo no calendário Isso, e aí ela já vai ser excluída, Sim. tá? E assim, uma vez ela optando pelo Simples Nacional, ele é irretratável, eu não posso, é simples, aí depois eu não quero mais, não estou gostando, não, ele é irretratável para todo ano calendário, tá? Mas aí, se ela ultrapassar o limite, aí é que é convidada a sair, certo? Certo. Só me tira uma dúvida, só mais uma, né? Se eu tô ligado que tem um excedente desses. Não, excedente não. Se passar de 4.800.000, ele espera o próximo ano calendário ou já é no próximo mês? Tipo, eu tô em novembro e minha RBT 12, minha receita bruta dos 12 meses é 4.900.000. É Em porque dezembro, eu já é já assim, tô fora? não, é assim, Claudinho, porque o que é que acontece? O limite é sempre do ano calendário anterior, tá? Eu vou observar o meu ano calendário anterior. Eu vou formalizar,
a minha, a minha opção, tá? Pelo Simples Nacional, eu tenho até o último dia útil de janeiro para formalizar essa minha opção. E aí, quando eu vou formalizar essa opção, o que é observado? O ano calendário anterior. Se no ano calendário anterior o seu faturamento for superior a 4.800.000, você já não pode. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu vou lá, vamos lá. No ano calendário anterior, o meu faturamento foi no limite, 4.800.000. Optei pelo Simples. Aí esse ano eu estou faturando, né? No decorrer do ano eu estou faturando e tal. Aí no final do ano, aí ele já vai, eu observei, né? O faturamento do ano calendário anterior, ele já não pode mais ser Simples, porque é sempre observando o ano calendário anterior. Eu vou ter lá no último dia útil de janeiro formalizar essa opção pelo Simples. E aí o que é que eu vou, qual é a base que eu vou ter, qual é a base que vai ser para se aprovar ou não essa empresa no regime de tributação simples nacional? É o ano calendário anterior. Tá, professor, mas tipo assim, se vamos supor assim, em novembro ele ultrapassa essa marca, em dezembro ele já vai por outro regime ou não? Como é? Quem foi que perguntou agora? Foi eu, professor. Tipo, se vamos Não, supor só que... em janeiro, que o regime, eu acho, já né? era, Só né? começa Porque, em tipo, janeiro. não tem todo... Ele vê o faturamento do ano anterior, né? A senhora disse, do Simples Nacional. Tá, a gente aqui vai ter uma parte, eu coloquei aqui, todos os fatos que fazem com que elas sejam incluídas, tá? Quais os motivos que levam a empresa para ser excluída do Simples, a partir de quando que ela vai ser excluída, quando ela passa, por esse motivo, ela deixa de ser Simples e pode optar, né? Na verdade, a maioria das empresas acaba optando pelo lucro presumido, tá? A gente vai ver tudo isso direitinho. Tá certo. Só para a gente não atropelar, porque eu coloquei aqui vários exemplos para a gente ver os exemplos, aí em seguida eu falo sobre isso, tá bom? Tá certo. Acho que também uns 5 slides, 4, só falando sobre exclusão. A gente chega já lá, na próxima aula. Então, ó, por exemplo, vamos lá, me respondam aí. A empresa Alfa foi aberta em 14 de novembro de 2011. Ela deseja optar pelo Simples Nacional a partir de 2018. Ela auferiu, ela foi aberta em 14 de novembro de 2011. Ela deseja optar pelo Simples Nacional a partir de janeiro de 2018. No ano calendário anterior, que foi 2017, a receita bruta no mercado interno foi de 5 milhões, mas não teve nenhuma receita decorrente de exportação. Ela pode optar pelo Simples Nacional? Pode não. Não. Não, por quê? Porque ela ultrapassou o limite da receita no mercado interno. Muito embora a soma seja 9.600.000, mas não é 9.600.000 para mercado interno e externo. É 4.800.000 para o mercado interno e 4.800 para o externo. Então, se a receita bruta dela foi de 5 milhões, ela não vai poder optar. Outro exemplo, a empresa Beta, aberta em 14 de novembro de 2011, deseja optar pelo Simples Nacional a partir de 2018. Auferiu, em 2017, receita bruta de exportação de mercadorias de exportação, 3 milhões. Mais exportação de serviços, 2 milhões, somando um total de 5 milhões. Mas não teve nenhuma receita no mercado interno. Ela pode optar? Não. Mesma situação. Ela teve receita de venda de mercadorias 3 e de serviço 2, perfazendo um total de 5 milhões. Muito embora ela não tenha tido nenhuma receita no mercado interno, ela não pode optar porque ela ultrapassou o limite de 4.800.000.
Outro exemplo, a empresa Gama, aberta também, 14 de novembro de 2011, deseja optar pelo Simples Nacional a partir de 2018 e auferiu no ano calendário de 2017 receita bruta no mercado interno de 4 milhões e 600 e receita bruta decorrente de exportação e serviço no valor de 4 milhões e 500. Pode optar? Pode. Sim. Sim, porque são separados, né? 4 milhões e 800 para um e 4 milhões e 800 para outro, que é a exportação. Empresa Ômega, aberta em 12 de maio de 2017, 12 de maio de 2017, tá? Atentem aí para a data. Deseja optar pelo Simples Nacional a partir de janeiro de 2018. Ela iniciou as suas atividades no ano calendário imediatamente anterior ao da opção. Então, em janeiro de 2018, ela desejava optar pelo Simples, mas ela foi aberta em 12 de maio de 2017. E aí, ela vai poder optar pelo Simples se ela tiver qual o limite de faturamento bruto? 2.800.000. Quanto? Ela foi constituída, iniciou suas atividades em 12 de maio de 2017, e só que ela quer optar em 2018. Ela só vai poder optar se ela tiver o limite máximo de receita bruta de quanto? 2.800.000. Independente, ou interno ou externo, 2.800.000. 2.800.000? Porque maio é mês 5, né? São 12, 12 menos 5 é 7, 7 vezes 400.000, que é mensal, né? São 3 milhões e 200. São 8 meses, tá? Por que são 8 meses? Porque, independentemente do dia, se foi 1º de maio ou 30 de maio, a gente considera o mês de maio, conta com o mês de maio, tá? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. Eu só fiz diminuir, 12 menos 5. Verdade, verdade. Então, são 8 meses, tá? Conta-se com o mês de maio, e aí a gente tem que multiplicar, eu não disse o detalhe, que é a empresa de pequeno porte, tá? Se é empresa de pequeno porte, é 400 mil ao mês. 400 mil vezes 8 meses, 3 milhões e 200 mil. Então, ela só vai poder optar pelo Simples Nacional, desde que ela não tenha ultrapassado o limite proporcional de 3 milhões e 200 mil no mercado interno e também 3 milhões e 200 mil no mercado externo, com exportação. Ok? Só para a gente finalizar aqui por hoje, tá? A gente fala das exclusões na próxima aula. Quais são as condições para ingresso no Simples? Ela só vai poder ingressar no Simples, ela só vai poder recolher os seus tributos no regime unificado, né, regime diferenciado de tributação, se ela enquadrar-se na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, se ela atender aos limites, se obedecer aos termos previstos na legislação, tá? Ou seja, se ela não incorrer nas vedações expressas na lei, porque a gente também vai ver lá, quando a gente tratar da exclusão, quais são a quem é vedada essa opção de ingressar no Simples, né? E para ela ingressar no Simples, como eu falei para vocês, ela vai ter que formalizar essa opção de forma tempestiva e de acordo com a lei. Qual é a regra geral? Essa pessoa jurídica tem até o último dia útil de janeiro para poder formalizar a opção pelo Simples Nacional, né? Ou seja, ela tem até 180 dias após a sua inscrição no CNPJ, ou até 30 dias após a inscrição estadual ou municipal, tá? Porque
atividades, a primeira coisa é a inscrição do CNPJ, né? O primeiro documento da empresa é essa inscrição no CNPJ. Então, ela tem até 180 dias após a inscrição do CNPJ, para poder fazer essa opção pelo Simples Nacional, ou 30 dias após a inscrição estadual ou municipal, porque você só consegue tirar a sua inscrição estadual depois que tiver o CNPJ, né? Então, são 180 dias e após a inscrição no CNPJ ou 30 dias após a inscrição estadual ou municipal, né? Desde que esses 30 dias estejam dentro dos 180 dias. Dúvidas? Até agora não. Não, mais alguém? Tá tranquilo, professora. Então, tá bom. Eu vou encerrar hoje por aqui, tá? Depois a gente continua, como eu falei para vocês. Não saiam, tá? Que eu vou fazer a chamada. Como eu falei para vocês, o material que eu disponibilizei não esgota todo o assunto sobre Simples Nacional, tá? Todo o material disponibilizado é todo baseado na lei complementar, tá? Lei complementar 123 de 2006, mas vocês têm que complementar o material com essa lei complementar, tá? Dar uma lida e tudo, porque o material, ele não esgota toda a lei, né? Não faz sentido eu transcrever toda a lei no material, tá? Então, vocês têm que dar uma lida na lei complementar, tá? Mas, assim, o principal de hoje, a gente saber o que é o Simples Nacional, quais são as empresas que podem optar por esse regime de tributação, o que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, o que determina, o que define, né, o que pode fazer com que uma empresa seja considerada uma microempresa e empresa de pequeno porte, né, que é justamente a questão do limite de faturamento, sempre observando o início das atividades, tá? Vocês têm que atentar para o início das atividades e atentar sempre atentar para o início de atividades e atentar que é sempre o ano calendário anterior, tá? Ela vai poder optar pelo Simples Nacional até no mês de janeiro, até o último dia útil do mês de janeiro, e observando o limite de faturamento, o limite de receita bruta do ano anterior, considerando o início de atividade, tá? Sempre tem que atentar para isso, porque às vezes pode-se não atentar para o início das atividades e acabar pensando somente levando em consideração somente o limite, que é anual, né, 360 mil microempresa, 4 milhões e 800 empresa de pequeno porte, e acaba não atentando para o início de atividade e se confundindo aí se ela pode ou não optar pelo. Ok, babies? Ok, professor. Então, certo, professora. Vou fazer a chamada, tá bom?